Agora, o programa Sensibilidade. Apresentação: José Damião. Alô, alô, alô aos amigos que nos acompanham em mais um programa Sensibilidade. Muito obrigado a você que nos acompanha pela Rádio Boa Nova, pela TV Mundo Maior, pelo YouTube Tatiana Benítez. Gratidão, gratidão, gratidão. No programa de hoje, nós vamos até a cidade de Bauru. Na cidade de Bauru, nós vamos trazer Orlando Dias para conversar com a gente. Orlando Dias, seja muito bem-vindo ao programa Sensibilidade, Orlando. Olá, Damião, e a todos que estão assistindo e ouvindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, tão conceituado rádio e TV, né? E esse programa Sensibilidade. Muito feliz de estar com vocês aqui e a gente poder falar num assunto tão precioso, né? Agradeço mesmo, viu, Damião? Sim, o tema de hoje é amai os vossos inimigos. Mas antes de entrarmos no tema, Orlando, eu queria que você falasse um pouco de você pra gente, pro amigo ouvinte, o telespectador, aquele que nos acompanha no YouTube, para que ele possa conhecer um pouco de você. Então, Orlando Dias, por Orlando Dias. Fala um pouco de você pra gente, Orlando. Meu nome é Orlando Dias de Oliveira Júnior, tenho 48 anos, sou representante comercial, palestrante espírita, também monitor de cursos. Sou vinculado ao Centro Espírita Amor e Caridade, aqui de Bauru, já há algum tempo, né? E tenho feito um trabalho de palestras também em praticamente várias cidades do interior de São Paulo, né? Já fui em Matão, no caso em Cafelândia, em várias cidades, mas, como eu falei, a minha base é aqui em Bauru, né? E tem um canal no YouTube chamado Conectado no Evangelho, em que já está fazendo 1 ano e meio também. Aí, esse Orlando Dias que vai estar conversando um pouco com a gente aqui. E o tema de hoje, amai os vossos inimigos. Vamos lá, é contigo, Orlando. Damião, esse assunto eu tenho preparado em algumas casas, né? Porque geralmente o pessoal fala que seria um tema mais difícil, né? Falar amai vossos inimigos, porque a gente ama mais aqueles que estão mais perto, os que são mais fáceis, né? Quando a gente chega na casa espírita, a gente abraça todo mundo, beija todo mundo, na questão aquele cumprimento efusivo que a gente tem, né? A gente amar um amigo, aqueles que pensam igual a gente, aqueles que pensam favoráveis a nós, né? É muito fácil a gente amar. Mas quando a gente fala assim, amar aqueles que pensam de forma contrária, amar aqueles que pensam diferente, amar aqueles que têm opiniões diferentes, se torna um pouco mais difícil, exige um pouco mais de trabalho, de disciplina, né? Então, nesse tema em que a gente vai conversar sobre amar vossos inimigos, a gente fala sobre um principal exemplo que o nosso Cristo, né, o nosso Mestre, nos deixou até o seu último momento aqui na Terra. Ele colocou em toda a vida dele, né, de forma muito específica esse amor, amar aqueles que são contra nós, aqueles que pensam diferente, mas ele fala assim, um amar a todos sem distinção. E na última parte, na última fala dele, né, que se mostra, em que ele fala, perdoai, Pai, perdoai, eles não sabem o que fazem, né, mostra total desapego, né, com o que estava acontecendo, porque ele foi flagelado, ele foi totalmente machucado, crucificado, em nenhum momento ele, né, chegou e poderia até falar alguma coisa que, né, no caso, mostrando a sua dor, se tivesse alguma raiva, mas ele chegou e mostrou uma parte ainda maior, mostrar que ele entendia da nossa pequenez, né? Perante toda a grandiosidade que ele tem. Ele sabia que nós estávamos ainda num processo muito pequeno, nós estávamos num patamar muito pequeno ainda de elevação espiritual e não entendíamos o que estávamos fazendo com ele, né? Então, quando falamos assim em relação a esse exemplo de Jesus, em que amar os vossos inimigos, até nessa circunstância de dor, nos mostra que o amar, no caso, as pessoas que são contra nós,
é a maior lição que a gente tem contra a nossa pequenez, contra as nossas vicissitudes, contra tudo aquilo que a gente tem ainda de pequeno dentro de cada um de nós. E o que mais atrapalha isso? A nossa vaidade, o nosso ego, né? A vaidade, egoísmo, que são flagelos da humanidade. Principalmente, Damião, a gente fala assim em relação a essa questão de vaidade. Muitas vezes, se a gente levar um exemplo para um casal, na vida conjugal, às vezes o casal ali entra num conflito e às vezes não tem a reconciliação porque um não quer começar a conversar com o outro, um não quer falar, aí a pessoa fala, não, mas eu tenho a razão. Eu tenho razão, ele que tem que vir pedir perdão e vice-versa. Então, eu estou dando um exemplo na relação conjugal, mas se a gente for olhar isso na questão do trabalho, na questão da relação de amizade, das pessoas como um todo, né? As pessoas falam, eu tenho a razão, então que a pessoa venha até a mim. Então falta essa humildade, trabalhar contra essa vaidade que faz com que a gente não entenda que não importa quem está certo, quem está errado, o importante é ser feliz, o importante é você manter a harmonia onde você estiver e começar a trabalhar nisso. Então quando a gente fala aqui, amar os vossos inimigos, começa pelo perdão, não é? E perdoar é um ato de caridade, mas não um ato de caridade em relação à pessoa com quem você tem algum problema. Você está fazendo um ato de caridade para consigo mesmo, não é? Porque o perdão, quando você libera o perdão, você está aliviando uma carga emocional muito negativa que você tem dentro de você, que só te faz mal. Quando a gente tem esse sentimento de raiva ou ódio em relação a alguém ou alguma situação, os mais prejudicados somos nós, né? Pois a gente carrega esse sentimento ruim por muito tempo. Quantas pessoas aí não carregam esse sentimento de ódio, rancor, mágoa, 20, 30, 40 anos ou uma vida inteira, né, terrena? A pessoa não percebe que esse tipo de padrão vibratório, esse sentimento que ela está sentindo dentro dela, está prejudicando o perispírito e o corpo físico também. A pessoa adoece, né? Mas ela não abre mão de estar com a razão. Então, quantas pessoas não estão sofrendo simplesmente porque não querem abrir mão do que acham que é certo, do que acham que é estar com a razão. Então, quando a gente fala assim, é um ato de caridade perdoar as pessoas? Principalmente você. Então, quando você libera o perdão para alguém, você está fazendo com que aquela carga negativa saia do teu coração, saia do teu espírito e abra para situações, né, e pensamentos bons. Então, você perdoar alguém, claro que não é necessário, Damião, às vezes as pessoas inclusive confundem a questão de você achar que perdoar tem que conviver com a pessoa novamente. É diferente. Você, no caso, você pode perdoar e manter uma certa distância por um tempo. Se necessário, depois você pode voltar até uma convivência mais íntima. Mas quando você já começa a parar de mandar uma vibração negativa para a pessoa, aquela vibração de ódio, isso já está sendo um primeiro passo. Né? Já é ótimo. Por quê? Porque você está parando de mandar uma vibração negativa. E muitas vezes a pessoa, você está com raiva da pessoa, a pessoa não está com raiva de você, a pessoa não está com raiva de você, e ela nem sabe o que está acontecendo. Ela nem sabe o que está acontecendo. Então é importante a gente frisar que muitas vezes a gente segura esse tipo de situação por muito tempo e a pessoa não percebe. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é perdoar, não é? Começa a liberar o perdão da seguinte forma: pensar que todos nós somos falíveis. Abaixo do Cristo, todos nós falhamos, todos nós erramos. Entender que simplesmente você sabe que a pessoa às vezes não fez por mal. Ela não errou tentando errar de propósito, mas ela errou tentando acertar, tentando procurar a felicidade dela, né? E muitas vezes te feriu e você acabou sentindo mais e a pessoa nem percebeu que ela te fez algum tipo de mal. Então, perdoar a pessoa, começar a liberar o perdão, começar a liberar a questão de você emitir pensamentos positivos.
para a pessoa. Começa a pensar positivo. Vai ser feliz aonde você estiver. Que Deus te abençoe. Que você faça sempre o seu melhor. Que você possa ter tudo de bom, tudo que você merece. Mesmo que no começo seja mecânico. Mas depois você começa a transformar isso daí num sentimento mais carinhoso. Essa vibração ela vai mudando. A partir do momento em que você começa a vibrar dessa forma, o que acontece? Você muda o padrão que estava envolto de você, dentro do teu coração também, e você manda essa vibração para ela. Quando eu dou sempre esse exemplo, se você, no caso, quer mandar uma carta ou uma encomenda por alguém pelo Sedex, pelo correio, se você manda e a pessoa, o carteiro vai lá 3, 4 vezes, não tem ninguém na casa, para onde vai essa carta ou essa encomenda? Ela volta para o remetente. É a mesma coisa a vibração negativa. É a mesma coisa a raiva, a mágoa, o ódio. Tudo aquilo que você emite para a pessoa não está sintonizando, ela não está no mesmo padrão vibratório, volta para quem emitiu. Então, só você sai prejudicado. Então, olha a importância da gente perdoar. Começa assim, emanando vibrações positivas, muda o seu padrão vibratório em relação à pessoa. Outra coisa importante também é perdoar não só a pessoa, mas é importante também perdoar o que foi feito, perdoar o fato. Talvez seja um pouco mais difícil, porque toda vez que você vai, eu vou perdoar a pessoa, mas eu vou perdoar aquilo que ela fez, sendo que a todo instante eu lembro. Mas tão importante perdoar a pessoa, mais importante é perdoar o que ela te fez. Você entender que aquilo que foi feito, como eu falei agora há pouco, talvez ela não teria feito por mal, né? Talvez ela fez pensando em acertar. E que nós somos falíveis e que nós erramos o tempo todo e principalmente que nós estamos todos praticamente no mesmo padrão. Uma vez o Chico perguntou para o Emmanuel, ele estava numa penitenciária, e o Chico perguntou para o Emmanuel, né? O que são criminosos? E o Emmanuel fala assim, todos nós, basta levantar o véu do esquecimento. Então quem somos nós para julgar a intenção ou o que foi feito pelos outros? A gente pode entender que, né, te feriu, mas se permitiram chegar até você, ou seja, se também a espiritualidade permitiu que chegasse até você, foi porque você tinha algo a aprender em relação a isso. Isso que é o mais importante, aprender algo em relação ao que você fez. Então, ao que foi feito para você. Então, você aprende um pouco mais, você se torna um pouco mais forte, você se torna melhor, você se torna mais paciente, você começa a ter mais resignação na tua vida. Tudo tem um aprendizado, não é? E uma das coisas que mais acontece, a gente acaba não percebendo, é que simplesmente a maioria das pessoas que mais nos magoam são pessoas do nosso ciclo de convivência. Muitas vezes é alguém da família, é o irmão, é o pai, é a mãe, é alguém que a gente tem uma estima muito grande. E aí veio na verdade, algo que não foi esclarecido, alguma coisa que não te agradou, e aí você criou essa mágoa, essa implicação, esse sentimento ruim, e acabou deixando de falar com a pessoa, se afastando. Mas nesse caso, a gente não percebe que, na verdade, esse sentimento ruim, esse sentimento, na verdade, pelo outro lado, era um sentimento de amor que, de alguma forma, você não percebeu. Então, a gente tem que voltar a esse sentimento de amor. Voltar a procurar ver na pessoa um filho de Deus, uma pessoa que também está ali querendo crescer, querendo melhorar, querendo dar o melhor de si, né? E a gente tem que procurar exercer esse caminho do perdão, exercer essa questão de você tirar essa vaidade, esse amor. E uma das coisas que mais a gente acaba não pensando, Damião, a gente acaba não prestando atenção, que o maior inimigo que nós temos hoje somos nós mesmos. Os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, né? Quando a gente não cumpre algo que a gente tinha muita vontade de fazer, um exemplo, você tem um sonho de infância,
algo que você tinha um desejo maravilhoso para fazer, mas você se sucumbiu, você simplesmente deixou pela opinião alheia, né? No caso, às vezes a pessoa fala assim para você, não vai dar certo, né? Você não tem capacidade, você não tem condições de fazer isso agora, e você fala, realmente, é verdade. E aí você vai lá e mata o seu próprio sonho, não é? E aí você começa a fazer várias coisas que você não acha que vai te fazer mal, não é? E você vai matando o seu sonho aos poucos. E o mais assim triste é que a gente acaba colocando defeito em todo mundo, mas a gente não percebe que somos nós mesmos que causamos tanto mal para nós, né? Desde o corpo. Se a gente olhar assim, a gente sabe que não podemos comer determinados alimentos que poderiam nos causar algum dano, né, físico, a gente vai lá e come. A gente tem alguns vícios, determinados vícios, que a gente sabe que vai prejudicar o nosso corpo físico, também fazemos. A gente sabe que se a gente tomar algumas decisões precipitadas, se a gente fica nervoso, se a gente não respira, ou medita, ou faz alguma coisa para se acalmar, o corpo ele começa a responder negativamente. Então, nós somos os nossos próprios inimigos. A própria Joana de Ângeles falava muito, né? Tem uma parte do texto dela, em que eu gosto muito, em que ela fala assim, bem no finalzinho de um texto, né? Que o tempo inteiro foi entre você e você mesmo. O maior desafio da criatura humana é a própria criatura humana. Porque tudo que foi colocado em nossa vista, em nossa vida, foi porque nós mesmos escolhemos, não é? Se a gente está passando por uma situação que às vezes a gente acha que não está favorável, parece, estou numa situação difícil, eu não mereço, é lei de ação e reação. E outra, fomos nós mesmos que escolhemos, desde o plano reencarnatório, quanto às necessidades, quanto às questões agora, né? Quanto encarnado. Então, tudo é uma escolha nossa. A gente não tem que culpar ninguém, a gente não tem que falar mal de ninguém, a gente tem que procurar entender que tudo parte de mim e volta para mim. Então, é uma situação em que você começa a procurar, a trabalhar o que você pensa sobre você. Não é? O que você pensa sobre você, parar de se achar negativamente, que você não tem capacidade, colocar você como um coitado, né, em tudo, você tem que começar a se amar mais. Então esse perdão que eu falei, perdoar a pessoa, o mais importante de tudo é perdoar você, por tudo aquilo que você fez. Eu tenho um amigo aqui em Bauru, ele tem 84 anos. Ele se formou ano passado em odontologia. Ele exerce a função. Ele já foi polícia científica, ele já trabalhou em várias funções. Mas ele queria fazer essa faculdade. Não faltou nenhum dia. Foi exemplo para a classe. Ninguém ficou falando para ele assim, pelo menos aquelas pessoas que até poderiam falar alguma coisa ou pensar negativamente, né, em relação a esse sonho que ele quis colocar em prática, ele não deu ouvido. Ele seguiu, o pessoal considerava ele um mascote, os filhos e a família que poderiam até estar desacreditados se ele concluiria o curso, acabou vendo o empenho dele e ele concluiu o curso. Então é muito bonito a gente ver as pessoas que, independente da sua idade, independente da sua questão financeira, da sua condição financeira, independente da sua constituição física, a pessoa não se limita, a pessoa não se entrega. Então ela começa a ver que ela é responsável, né, pela sua alegria, pela sua felicidade ou pela sua tristeza. E é tão bom a gente ver quando a gente vence isso. Quando a gente vê que a gente se torna nosso próprio amigo, nosso melhor amigo, somos nós mesmos, né? Somos nós mesmos. Nós devemos parar de ser inimigos, parar com esse fogo amigo que a gente fala, né? Quando nós mesmos criamos as situações difíceis, quando nós mesmos criamos situações que depois a gente acaba se arrependendo, não é? Então nós temos que ter esse autoconhecimento, saber quem sou eu. Será que eu não me limitei? Quantas vezes, Damião, eu coloquei uma etiqueta de 50% de desconto em mim mesmo, me achando incapaz, não é? Então é a gente se conhecer.
conhecer, começar a mudar o tipo de sentimento que nós temos dentro de cada um de nós, olhar, será que a gente não simplesmente se diminuiu de alguma forma ou deixou de fazer algo porque os outros pensariam diferente, né? A gente ficava muito preocupado com o que os outros iam falar, com o que os outros iam pensar, e esquecemos o mais importante, que somos nós. Então, o conhecimento vem da reflexão em que você fala até quem sou eu, né? Até onde eu vivi pelos outros, mas quem sou eu agora, né? E o que eu posso fazer ainda por mim? O que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para concluir a minha missão aqui na Terra, né, da melhor forma possível, que ainda tenho condições de fazer? Isso é uma reflexão. Eu costumo falar, se você quer fazer uma reflexão bem profunda, se olhe no espelho, né? Quando a gente fala isso em palestras, né? Aí eu pergunto, quem se olha no espelho mais de 1 minuto, né? Porque a gente ali se olha de manhã quando vai lavar o rosto, isso é normal. Mas eu falo encarar a si mesmo no espelho, olho no olho. Passando mais de 1 minuto, você começa a perceber que a imagem refletida fica meio diferente, não é? Na verdade, aquela imagem é a original nossa. E é ali que nós perguntamos para essa imagem: o que foi que eu deixei de fazer? Aonde foi que eu saí dos trilhos? Aonde foi que eu me perdi? Aonde foi que eu comecei a mais ficar preocupado com o que os outros pensam e falam do que a mim mesmo? Olha só, é uma reflexão muito profunda, porque você começa a entender que você se perdeu e você tem que voltar para os trilhos, você tem que voltar para a sua vida, você tem que voltar, entender, a querer completar essa corrida, essa carreira da melhor forma possível, mas com outros olhos, se amando, né? E fala, por que você tem que se amar? Porque a gente só pode dar para os outros aquilo que temos dentro de cada um de nós. Nós não podemos entregar tristeza para os outros. Nós não podemos entregar mágoa para os outros, raiva. Então, quando a gente for falar de caridade, a caridade principal é com nós mesmos. Porque somente preenchido de amor, preenchido dessa questão de você estar pleno, né, de sentimentos bons com você, aí você consegue passar para os outros o que está dentro de você. Então, olha, é importante dessa emoção, né, dessa mudança. Superar a própria raiva, o egoísmo é um passo importante no nosso processo espiritual. Então, quando a gente começa a dar essa mudança, a gente começa a mudar o nosso padrão vibratório, o nosso pensamento, né? Então, a gente começa a atrair situações diferentes, situações boas, situações melhores. Porque a gente começa um novo plantio, né? Um plantio de coisas boas. Então, a gente, no começo, nessa reflexão, a gente arranca todas aquelas ervas daninhas e aí a gente começa a colocar de novo para ele assim: fazer as coisas boas, plantar as coisas boas, começar de novo, não é? E evitar sentir raiva de alguém, magoar alguém, ficar com mágoa de alguém. Sempre, a partir do momento em que você se encontrar numa situação como essa, você simplesmente, peraí, vale a pena eu segurar isso? Vale a pena eu estender essa situação, ficar carregando esse tipo de situação de vibração comigo? Então aí você começa a ver que não vale a pena. Perdoa a pessoa, libera o perdão, libera o rancor, né? Tipo, começa a mudar o pensamento. Claro que não vai falar é fácil, né? Mas exige uma disciplina. Disciplina, que nem diz o Emmanuel, disciplina, não quer dizer disciplina, aquela disciplina de doer, que nem uma academia quando você faz, né? Mas é um significado de constância. Você fazer sempre isso. Quando você começa a ter isso na tua mente, de que você tem que perdoar sempre, entender o lado da pessoa sempre, isso vira um pensamento constante em você. E você percebe que não vale a pena carregar tanto sentimento negativo, né? E amar os inimigos é um desafio que exige um esforço, um aprendizado,
né? Mas que quando alcançado vai te trazer uma paz interior, vai te dar uma sensação tão boa, né, de crescimento espiritual e possibilidade de construir relacionamentos saudáveis. É uma lição que nos ajuda a compreender a importância do amor, da caridade, do perdão, que são fundamentos dessa nossa querida doutrina espírita. É bem isso, né? É o que a gente fala assim, você se torna outra pessoa. Quando a gente colocar isso na nossa prática, né, do dia a dia, começa dentro de casa. O maior desafio nosso sempre é dentro de casa. Por quê? Porque todos nos conhecem verdadeiramente. A gente não tem o verniz social. Então, aquelas pessoas que estão com a gente sabem das nossas qualidades e defeitos. Então, quando você começa a trabalhar o amor, ou trabalhar a questão do amar os vossos inimigos, ou a questão do perdão, ou da caridade, o primeiro lugar, o primeiro local é a nossa casa. Eu chamo de academia de treinamento espiritual. É a nossa maior desafio. Nossa, olha, Orlando Dias falando com a gente da cidade de Bauru e o tema de hoje, amai os vossos inimigos. Eu achei bacana aquele primeiro exemplo que você deu, né? Quando você falou pegou o exemplo do correio, né? Olha, aquela imagem ali de você desejar o mal à pessoa, vai bater lá, vai bater uma, duas, três vezes, a pessoa está numa outra sintonia, volta para o remetente, ou seja, volta para quem está nesse pensamento negativo. E essa outra, depois que você comentou também, né, do espelho, né, da gente se olhar no espelho, porque ali está, né, o grande desafio nosso, né, Orlando, para esse amai vossos inimigos e nos colocar, né, desse sentimento muito mais significativo de um sentimento passivo. Ele envolve justamente esse esforço consciente de perdoar, né, Orlando? Sim, é isso mesmo, Damião. E a gente tem que entender que se a gente não resolver isso agora, a gente vai levar para frente. É uma bola de neve. Então, quanto mais você carrega algo ruim, um sentimento ruim em relação a alguém, você está aumentando, né? E com certeza, se você partir para o plano espiritual, na próxima encarnação, vai voltar para você, né? Alguém vai. Eu sempre falo assim, ó, tem uma amiga que estava com um problema com um conhecido dela também. Eu falei, olha, vai voltar como um gêmeo siamês, hein? Aí ela deu risada, falou que aqueles gêmeos que, né, quando nascem grudadinhos, né, para não ter jeito, a espiritualidade trabalha assim, nos põe várias vezes à prova, Damião, para que a gente possa resolver isso de uma vez por todas. Então, por que a gente vai criar débitos, né? Tem uma amiga que fala isso, não crie débitos. Então, procurar evoluir, procurar já ali mesmo, hoje, resolver, né? Isso é o mais importante. E aquilo que você disse é importante mesmo, né, para poder, e aí reconhecer também, né, Orlando? Estamos todos nós, né, em evolução. E os desafios que surgem, os conflitos que surgem, são todos eles oportunidades de crescimento espiritual. Por isso é significativo, tão importante, amai os vossos inimigos. Orlando Dias. Damião, uma das, assim, frases que eu mais gosto na doutrina é resignação. Resignação não é aceitar passivamente, a resignação é você entender que o que eu ganho com isso de aprendizado? O que eu posso melhorar com isso? O que essa situação vem me acrescentar? Né? Então, alguma coisa eu vou aprender. Então, a resignação é você tirar a essência da situação e guardar para si, você entender que você precisa passar por esse processo. Nós passamos por processos o tempo todo, e nesse processo que a gente tem, que às vezes dói, que é o sofrimento, que é a dor, a gente só tem a ganhar. São os maiores, que a gente fala, os maiores professores, né, Damião? A resignação é aceitar da melhor forma aquilo que tira da situação, tirar o bom da situação. Aquele olhar de Poliana, né? Sempre ver as coisas boas, onde está acontecendo algo ruim.
tirar coisas boas. E aí, quando você fala em resignação, é exatamente aquela história, né? É diferente do. De novo, aquilo que a gente está comentando, é diferente do conformismo, da resignação. Exige de cada um de nós a atitude ativa, né, Orlando? Exige. É uma atitude que nós devemos ter em prática sempre, né? Vira um hábito, viu, Damião? Quando você começa a fazer, meio que mecanicamente, depois vira um hábito. Você começa a falar assim, poxa vida, o que que eu tenho? Nossa, estou passando por situação, pera aí, o que que isso tem a me ensinar? O que que eu vou aprender com isso? O que que eu vou fazer? Aí se torna, sabe assim, esse pensamento se torna de praxe na sua vida. Você acostuma, você acaba sempre fazendo isso. Opa, peraí, isso aí, o que que vai acontecer? Quando a gente trabalha com pressão, quando a gente trabalha com pessoas, quando a gente trabalha dentro do nosso trabalho profissional ou dentro da casa espírita, a gente tem situações diferentes o tempo todo. E a gente tem que estar preparado. A gente tem que falar o que isso tem de crescimento. O que eu preciso ver, que eu não estou vendo ainda, mas o que eu preciso ver. Então a gente tem que ter sempre. E vale lembrar, né, Orlando, que amar os nossos inimigos não é ter por eles afeição, né? Como diz Kardec, verdadeiramente não há como se afeiçoar a eles, mas temos que mudar. Acho que é esse exercício que a vida nos pede, né, Orlando? Sim, às vezes a pessoa fala assim, mas eu tenho que voltar a ficar convivendo com ele. Não, você pode amar à distância. O que não pode ficar mantendo esse sentimento ruim dentro de você, vibrando esse sentimento ruim para ele, e volta com uma historinha que a gente falou do Sedex. Mas mudar esse padrão vibratório. A gente não pode ficar, no caso que a gente fala, alimentando esse sentimento ruim. Ela lá daquele lado lá vai receber o meu amor, vai receber minha vibração positiva, o meu carinho. Né? Então, se mais para frente você ter uma relação de afeto novamente, tudo bem, mas não se obrigue a isso. Se obrigue a mudar o padrão vibratório em relação a você, o sentimento que você que está carregando. Isso é o mais importante, Damião. Porque quando falamos, né, amigo ouvinte, telespectador, você que nos acompanha no programa Sensibilidade, estamos com Orlando Dias de Bauru conversando com a gente, e o quanto é importante, né, Orlando, decidir do nosso íntimo, né, fazer o bem, perdoar, ajudar, aquele que nos colocará sob um estado realmente, né, que vai nos permitir exercitar o bem e a caridade, né, Orlando? Sim, é isso mesmo, Damião. A gente fala tanto em caridade, a gente fala tanto em amor ao próximo, a gente fala tanto dos ensinamentos do Cristo, né? Então a gente tem que dar o nosso próprio exemplo, o nosso primeiro exemplo, né? Então a gente tem que ensinar como é que se faz. Eu costumo falar que o maior meio de divulgação da doutrina espírita não são as palestras, não são os livros, é a nossa conduta, né? É o nosso modo de viver, nosso modus vivendi. Então as pessoas vão ver o espelho da doutrina através de nós. Não é? Então, como é que você é visto, né? Às vezes, poxa vida, aquela pessoa é tão harmoniosa, aquela pessoa é tão tranquila, aquela pessoa é tão amorosa. Então, através do nosso viver, a gente consegue trazer as pessoas a conhecer mais a doutrina. Né? E isso é maravilhoso. Quando você começa a interiorizar dessa forma, de que a sua vida é uma missão, e nessa missão você pode influenciar a vida de pessoas através do teu exemplo, você começa a policiar também nas tuas atitudes. Você começa a se tornar um pouco mais, a restringir algumas coisas. Então, eu vou falar, opa, peraí, eu não tenho mais direito tanto de errar, né? Até porque é bom que não erre mesmo, né? Claro que a gente vai errar, mas estou falando da questão da gente ter aqueles erros grotescos, aqueles erros que não condiz com a nossa doutrina, né? Então, entender que nós vivemos uma missão e que precisamos completar essa missão da melhor maneira possível e deixar o nosso legado, o nosso exemplo. Cristo nos deu o exemplo dele, maravilhoso, perfeito, de amor,
né? Claro que a gente ainda vai demorar muito para chegar até lá, mas nós podemos fazer melhor. Podemos fazer mais, Damião. Esse de poder fazer mais que você estava falando, Orlando, eu vou lembrar da questão 866 de O Livro dos Espíritos, né? Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Qual, tal como entendia Jesus? Está lá, benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão às ofensas, Orlando Dias. A gente chama de BIP, né? A benevolência para com todos, né? Você ser bom para todo mundo. De verdade, você chegar e ter a atitude. Não adianta, um exemplo, você fazer ou assistir uma palestra, falar de caridade e tratar uma pessoa, um andarilho que está ali na rua, te pedindo alguma comida ou uma conversa ou vendendo alguma coisa para você. Então é benevolência para com todos. O tratamento, né, como filho de Deus para com todos. Indulgências para com as imperfeições alheias. Indulgência significa misericórdia. Todo mundo erra. Imperfeições todo mundo tem, né? Então nós devemos ver as pessoas com as suas limitações como nós, né? E perdoar as ofensas. É entender que muitas vezes essa pessoa está sofrendo. O que partiu dela? Será que a gente começa a olhar a pessoa, que a gente pensa no que a pessoa está passando na vida dela? Às vezes a gente vê um vizinho de mau humor, assim, nervoso, revoltado, e aí a gente, né, se não tiver preparado, revida alguma coisa. Mas, primeiro, a gente está deixando a vibração dele me dominar. E não é o caso, não podemos. E outra coisa, será que ele não está passando algum problema na casa dele? Com certeza alguma coisa deve estar passando. Então é por isso que o nosso mestre falou que essa, na verdade, seria essa na visão do mestre, o que é a verdadeira caridade. Porque aí é aquilo, né? Como é importante, é isso que você está dizendo, né, Orlando? A gente está pensando no outro, né? Se colocando no lugar do outro, porque é fácil, né, para quem está acompanhando ali o nosso programa, fazer os seus julgamentos. Agora, se colocar no outro, é o que você falou, você não sabe a dor que ele está passando nesse instante, né, Orlando? Isso, hoje as pessoas falam muito em resiliência, Damião. Resiliência é uma palavra bonita, né? Mas na prática, falta as pessoas colocarem mais isso mesmo. É você se colocar no lugar do outro. Se a pessoa chega de uma forma mais ríspida a conversar com você, se na empresa alguma coisa aconteceu, releva, segura o teu, né, o teu sentimento. Se você fosse falar alguma coisa que fosse para devolver a acusação ou devolver alguma coisa que ele te fez, segura, respira, pede a proteção para o seu mentor, né? E pensa no que a pessoa deve estar passando. Às vezes um filho doente, a esposa doente, alguém em casa doente, ou uma questão financeira que a pessoa está enfrentando. Todos nós temos os nossos desafios. E às vezes o desafio da pessoa está bem pesado. E ela não sabe dosar, né? Que às vezes as pessoas não precisam sentir a dor também. Mas isso é a questão, como nós temos esse conhecimento, estamos trabalhando nesse conhecimento, isso tem que partir de nós, Damião. E que a gente consiga mostrar isso para o maior número de pessoas. Quando as pessoas começarem a entender o que eu só vou fazer para o outro, o que eu gostaria que fizesse comigo, ou eu vou pensar no outro, porque não posso tomar tal atitude porque eu sei que vai, né, que eu também posso causar algum mal. Eu não posso furar uma fila no mercado, eu não posso furar uma fila no açougue, eu não posso fazer algo de errado porque pode prejudicar alguém. Mudaria muita coisa na nossa vida, não mudaria, Damião? Né? E quanto, né? Muito e quanto, né, Orlando? Orlando, eu vou abrir esse espaço para suas considerações finais aqui no nosso programa Sensibilidade do tema Amai os vossos inimigos. Orlando Dias. Damião, dá tempo de uma historinha? Vamos lá, vamos à historinha, vamos lá. Tem uma historinha aqui que eu tenho, que fala assim, né? É a história do pedreiro e do vizinho difícil. João era um pedreiro simples, conhecido na vizinhança por ser trabalhador, honesto e calado, né? Ele morava com a esposa e 2 filhos
em uma pequena casa que ele mesmo construiu. Vivia de pequenos serviços, levantando paredes, reformando telhados, sempre com as mãos calejadas, mas o coração tranquilo. Havia apenas uma sombra em sua vida: o vizinho da casa ao lado, seu Augusto, homem idoso, rabugento, sempre mal-humorado, que parecia ter raiva do mundo e raiva especial de João. Reclamava do barulho das obras, espalhava fofocas, dizendo que João usava material roubado, riscava o muro recém-pintado com pedras e ainda gritava na janela: "Um dia chama a polícia para você, seu vagabundo." A esposa de João, Maria, sofria com aquilo. "João, por que você não responde? Por que não denuncia?" Ele apenas sorria, cansado. "Não vale a pena, Maria. Melhor deixar para lá." Mas no íntimo, João sentia ferido e à noite rezava pedindo forças para não revidar. "Senhor, ajuda-me a não guardar rancor. Mas se puder, afasta esse homem do meu caminho." Numa manhã abafada, João trabalhava no alto de um andaime, colocando telhas novas no sobrado de um cliente. Sentiu uma tontura repentina. Estava fraco, pois não tinha tomado café direito. Antes que pudesse segurar, seu corpo balançou perigosamente. Nesse instante, uma mão firme agarrou sua perna e puxou com força. João olhou para baixo e ficou surpreso. Era justamente o seu Augusto, que passava pela rua naquele momento. "Segura firme, rapaz. Vai cair!" gritou o velho, suando e tremendo de esforço. Quando João conseguiu se equilibrar de novo, desceu devagar do andaime. O coração batia forte não só pelo susto, mas também pela surpresa. "Seu Augusto, o senhor salvou minha vida", disse ainda o ofegante. O vizinho resmungou, evitando olhar nos olhos dele. "Fiz o que qualquer um faria." Mas João sabia que nem todo mundo faria. Naquela noite, então, João orou como sempre, mas dessa vez não pediu para que afastasse o vizinho. "Senhor, eu entendi. Eu sempre pedi para o Senhor tirar esse homem do meu caminho, mas hoje percebi que o Senhor queria colocá-lo no meu coração. Dai-me forças para amar, não apenas suportar." Dias depois, João bateu à porta do seu Augusto com um prato de bolo simples nas mãos. "Fiz para agradecer o que o Senhor fez por mim", disse humilde. O vizinho desconfiado demorou a reagir. Depois pegou o prato, olhou para o João e pela primeira vez em anos, sorriu de leve e disse: Parece ser bom." Aos poucos, as conversas começaram. João descobriu que Augusto havia perdido a esposa e vivia sozinho, amargurado pela solidão. Em vez de tornar adversário, João tornou-se um amigo. E o velho rabugento foi se tornando mais humano e agradecido. Moral da história: Jesus não disse apenas tolere os inimigos, ou evite briga com eles. Ele disse amai-vos. No Espiritismo aprendemos que amar não é sentir simpatia imediata, mas escolher que não revidar o mal, orar pelo outro e oferecer o bem aonde havia apenas dor. Cada vez que fazemos isso, ajudamos a quebrar correntes antigas e reparar erros do passado e a transformar desafetos em irmãos. João não apenas ganhou um amigo, ele ganhou paz no coração e libertou a si mesmo de um rancor que poderia durar mais de uma vida inteira. Que lindo! Orlando Dias falando da cidade de Bauru. Orlando, que até logo na abertura do programa comentou que ele que é trabalhador lá do Centro Espírita Amor e Caridade. E aí, a hora que você falou, eu me lembrei, né? Mais de 60 anos de trabalhos voluntários aí de Richard Simonetti. Mas aí daria um outro programa para a gente conversar, né, Orlando? Obrigado, um grande abraço, Orlando. Daria mesmo. O legado que ele nos deixou aqui de trabalho em Bauru e região é muito grande. E sempre lembrado em todo lugar que a gente fala do Centro Espírita Amor e Caridade, a primeira pessoa que vem na mente de todos é Richard Simonetti. Um trabalho maravilhoso, continua vivo, né? Então é uma honra fazer parte dessa casa e que as pessoas têm na memória o trabalho dele, né? Ele e outros tantos pioneiros também. Mas ele foi um grande expoente, né? Tantos livros deixou escrito que ensinam a forma de agir melhor, trabalhar melhor, né? Damião, muito obrigado pela oportunidade e a todos que também estão assistindo e ouvindo.
Obrigado. Conversamos com Orlando Dias, direto da cidade de Bauru, aqui na Rede Boa Nova de Rádio, na TV Mundo Maior. Semana que vem estaremos juntos com mais um programa Sensibilidade. Até lá. Você ouviu o programa Sensibilidade.